Então, gente, meu nome é Erika Frank, eu sou do canal Erika Taróloga, Minhas Experiências Paranormais. Quem quiser, compartilhe meu vídeo, porque eu tô falando aqui das minhas experiências. Não gosto de citar detalhes sobre algumas situações, nem envolver nome de pessoas, dar muito detalhe, porque eu quero manter a integridade das pessoas que eu tô falando e proteger também assuntos que eu acho que podem entrar em fogueira das vaidades, né? Não tô afim de entrar nas fogueiras das vaidades, porque o ser humano, às vezes, tem muita vaidade, eu não tô querendo entrar nesse... Eu só tô falando das minhas experiências. Vou falar de um relato aqui agora. Quem quiser, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, tá? Com quem vocês acham que tem abertura para falar essas coisas. O relato que eu vou fazer agora é de uma mulher que eu atendi, que ela estava com câncer, metástase no corpo todo, tá? Ela estava praticamente desenganada pela medicina, foi mandado para ir para casa, não tinha mais nada que pudesse ser feito em termos de quimioterapia, radioterapia, e ela foi parar no atendimento comigo por conta da família dela, de uma pessoa da família dela. Atendendo ela, conversando com ela, vendo a situação dela, vi que ela tinha um problema espiritual, que o câncer era um problema espiritual. Apareceu para mim uma entidade da família dela. A família dela é de origem africana. Ela tinha uma entidade da família, que era da família, que eu não vou falar o nome de jeito algum, mas não vou mesmo. Porque eu protejo até as entidades, porque eu acho que elas não merecem, entendeu? Ainda mais africana. Porque ninguém adora meter malho no tudo que é africano. Adora meter malho em tudo que é africano. Fala que é do diabo. Tudo que é do africano é do diabo. Então, minha filha aí que eu não falo mesmo. Eu guardo. Só fala aqui quando é católico, Nossa Senhora, coisas assim. Quando for coisas mais iniciáticas, mais profundas, eu não vou falar mesmo, entendeu? Porque eu acho que tem coisas muito grandes que não merecem nem ser compartilhadas assim, de qualquer maneira. É só com quem respeita. Mas eu vou falar que essa mulher tinha uma família de origem africana e que ela tinha entidades da família dela que eram trabalhadas por ancestrais dela, por tias-avós, por avós lá que eram trabalhadas. E ela estava morrendo, tá, de câncer. E na hora que eu fui fazer o jogo para ela, eu vi que tinha essas entidades que queriam curar ela, mas ela tinha negado essa origem da família dela, que vinha de uma tia-avó, de uma avó lá. Ela negou isso completamente, ela cortou isso e ela mudou de linha, e ela estava numa linha que era totalmente diferente de uma linha africana. Não vou falar a linha dela também, mas assim, o que aconteceu, a situação da paranormalidade que eu quero trazer, é que aparece essa entidade para mim, que era dos antepassados dela, ligada a uma avó dela que cuidava, uma tia-avó e uma avó, e fala para mim o seguinte: Érica, pede para ela fazer coisas para mim que a avó dela fazia, que a tia-avó fazia, porque eu faço parte da família. E eu fui negado através da mãe dela, do pai dela e dos tios dela, negaram a minha existência, pararam de cuidar de mim, pararam com a devoção a mim. Pede para ela fazer uma coisinha assim simples, só para lembrar que eu faço parte da família dela, da ancestralidade da avó e da tia dela, que era cuidado. Uma entidade masculina, uma deidade masculina, africana. E eu cheguei para a deidade, porque graças a Deus eu vejo eles. Graças! Deus me deu esse dom, graças a Deus. E eu só atendo online. E eu vou te dizer uma coisa, eu me protejo muito, porque muita gente tem raiva de quem vê coisas maravilhosas, coisas altas. Muita raiva, né? Eu posso ajudar umas pessoas, mas tem uns psicopatas, né, minha gente? Tem uns psicopatas que, eu não quero nem entrando na minha casa, mas por isso que eu comecei a atender online, por causa dos psicopatas. Porque só vou me aproximar mais quando eu tiver confiança na pessoa, e demora um tempo, entendeu? Porque na minha casa era aberta.
Entrava e saía gente o tempo todo. Até meus vizinhos têm problema com vizinhos, até tenho história para contar. Gente, não quero mais isso, porque tem uns psicopatas e eu não quero mais psicopata perto de mim, entendeu? Se tiver, uma hora eu vou descobrir, porque eu já estou muito atenta aos sinais. E eu já estudo sobre psicopatia e eu conheço algumas coisas, já sei sinais, já sei traços, já sei reconhecer. Estudem, porque vocês vão se aprender a lidar com o ser humano. Porque quem abre a porta da casa para todo mundo tem que se proteger muito, tem que fazer muito trabalho de proteção espiritual. Eu sempre fiz. Mas tem os psicopatas e eu não quero mais. Eu sempre resolvi os psicopatas, sempre resolvi. Só que o problema é que eu não quero mais esse atrito com o psicopata. Que vem todo bonitinho, entendeu? Pra massacrar, detonar. Não, eu não quero mais isso. Eu tô bem olhando pra eles. Se eu puder, enfraqueço bastante eles. Principalmente os psicopatas. Eu enfraqueço mesmo. Muita coisa. Com toda razão. Isso eu faço. Porque do meu lado é melhor não ter. Porque se tiver, descobrir que tá forte, vai enfraquecer. Porque eu não dou força. Essa entidade africana foi cuidada pela tia-avó dela, pela avó dela. E estava esquecida na família, abandonada. A família tinha mudado de linha, mudou de religião, bababá, deixou pra lá. Na hora que essa mulher tá com metástase no corpo todo, tá morrendo, essa entidade se manifesta pra mim e fala que quer que ela faça isso, isso e isso. 3 coisas. Que eu não vou falar nem vocês me pagando. Faz essas coisas aqui, porque o câncer vai sair. Aí a mulher falou pra mim, só isso não, minha filha. Essa entidade foi cuidada pela sua avó, pela sua tia-avó, muitos anos, mais de 70 anos que ela foi cuidada, né? Passou 2 gerações na tua família. Vocês esqueceram. Agora você tá doente, ela tá querendo que você faça essas coisas pra se redimir com ela. Você não tá doente por causa dela. Não tem nada a ver tua doença com ela, nada a ver. Apenas ela pode te curar e a religião que você está não pode, não tem condições, não vai fazer, não tem nem possibilidade. Então você vai ter que fazer isso para ela e você vai curar. Mas é isso aqui, você vai me dizer que você fez e eu quero saber que você fez isso porque é um compromisso que você tem aqui com o que apareceu. E ela fez. E 5, 6 meses depois, ela estava com metástase no corpo todo, o câncer desapareceu. E foi ela que fez, eu não fiz nada. Foi ela que fez. Porque a entidade queria que ela fizesse, não que eu fizesse, que ela fizesse. E era uma coisa que vinha da família dela, que vinha dela, da ancestralidade dela. Gente, uma coisa que foi esquecida, que foi largada de lado, que foi abandonada. E que queria uma atenção, uma devoçãozinha, um amor, uma manifestação de respeito. E ela não estava doente por causa disso. A doença era dela mesmo, era dela, veio para ela. E ela ficou curada de metástase no corpo todo. É a história que eu tenho para contar da minha paranormalidade. E por um respeito imenso às entidades africanas, às deidades africanas, eu jamais vou falar delas, nadinha. Porque eu tenho amor profundo por elas. Eu vou falar das outras, porque são coisas muito mais faladas por aí. Eu acho que quando a gente ama muito uma coisa, a gente não expõe muito. É a minha opinião. Agora, é o meu relato. A mulher ficou curada. Uma coisa que a avó e que a tia-avó dela tinha ligação e que ela tinha abandonado. Ela tinha até uma ignorância em relação a isso, porque vinha da mãe, dos tios dela, ninguém já tinha abandonado. Então, teve uma consciência de que existia aquela história na família dela e ela reviu aquela história, fez as pazes com aquilo, fez uma devoção. Bom, tem gente que não gosta de devoção, não tem uma coisa para falar. Eu acho devoção uma das coisas mais importantes do mundo, na minha vivência, minha experiência. Mesmo eu sendo paranormal. Mas não é porque eu tenho devoção, porque eu tenho, que eu não deixo de ver as outras linhas, as outras coisas que acontecem no mundo, porque o mundo tá aí, gente. O mundo é uma coisa aberta.
As pessoas estão ligadas a várias linhas espirituais e várias coisas. E tem gente que não é ligada a espiritualidade nenhuma. Tem gente que não tem espiritualidade nenhuma. Agora, eu já vi ateu que é espiritualizado porque faz o bem pro próximo, tem consciência coletiva e tem uma ação maravilhosa com as pessoas. E já vi pessoas religiosas ruins que se escondem atrás da religião e também fazem intriga, fazem fofoca, têm inveja e querem prejudicar os outros. Então, é muito complexa essa situação, porque você pode ter uma pessoa que não é devota, que não tem devoção, mas ela tem uma ação maravilhosa na vida dela, e você pode ter uma pessoa religiosa que tem devoção e ela pode ter uma coisa meio antiética. Então, assim, mas tem gente que, eu acho que quando a pessoa tem ética e tem devoção, ela se guarda, ela se protege, ela respeita o próximo, ela segue o caminho dela e ela ajuda quem está no caminho dela. É assim que acontece. O ser humano, é que eu digo, é mais importante a pessoa do que o contexto da pessoa, do que a religião. É a pessoa que conta. É você ver a qualidade da pessoa. Isso é muito mais importante. Essa mulher teve um espírito ligado à família, antepassados, queria que ela tivesse devoção por ele, nem que fosse por um mês, entendeu? Porque ele disse que ia curar ela e ela acreditou, ela fez e aconteceu. E se ela não tivesse feito, ela estaria morrendo. Estaria morrendo. E ela não, ela se curou disso simplesmente com um ritual de devoção. Porque foi pedido para ela e ele queria curar ela, mas ele queria que ela soubesse que ele foi cuidado pela tia-avó dela e pela avó dela. Eu acho essa história muito significativa para mim, porque dá a entender que o passado, a história do passado da sua família, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do teu tia-avô, do teu bisavô, isso de alguma maneira tá lá no teu processo espiritual, e isso influencia as coisas e você eventualmente pode recorrer a isso de alguma maneira para ter uma cura, para ter um esclarecimento. Eu acho essa história muito importante para mim, porque ela ficou curada, ela ficou em crise emocional porque ela ficou curada por uma linha que não era a religião que ela seguia, mas foi por onde veio, humildemente ela tinha que se abrir e entender que foi assim, ela teve um mérito. Ela foi escolhida para fazer esse ritual para esse espírito maravilhoso que a avó e a tia-avó cuidavam, que estava largadinho num canto pela família, não estava mais... Esqueceram que ele existia. Foi o que aconteceu, é a história que eu tenho para contar. Se cuidem, essa é a experiência que eu tive. Obrigada.